Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje sobre o reconhecimento do tempo de atividade informal para fins previdenciários por empregado. Estamos conversando com o juiz trabalhista Carlos Alberto Pereira de Castro, que é mestre em ciência jurídica. Juiz Carlos Alberto, os artigos 2º e 3º da CLT, eles estabelecem aqueles requisitos que configuram, caracterizam a existência de relação de emprego. Da mesma forma, posteriormente, a legislação do trabalho rural e do trabalho doméstico. Ocorre que nesses requisitos em nenhum momento se faz referência a registro em carteira de trabalho, nem a qualquer prova documental. Aparentemente, então, há um conflito entre o que diz a CLT, a legislação do trabalho doméstico e rural, e a legislação de benefícios da Previdência Social, que está ali na Lei 8.213/91, que no seu artigo 55, parágrafo 3º, diz que deve haver, por parte do segurado, início de prova documental. Quando esse conflito entre duas leis se estabelece, como é que essa questão pode ser resolvida? Sim, então, de fato, o problema é exatamente esse, O cerne da questão é exatamente essa. A grande dificuldade de contemplar, de conseguir conectar as duas leis e fazer com que isso se transforme num todo harmônico, não é? Mas há saídas, não é? Então, uma verdade que pode ser dita assim é que o trabalho, realmente, a legislação trabalhista jamais exigiu que se admitisse para reconhecer alguém como empregado houvesse necessidade de algum documento, né? Ser disso entre nós que o contrato de trabalho não requer a forma escrita. Certo. A anotação na carteira de trabalho, o registro, como é dito, é apenas uma prova da existência do trabalho, mas uma das provas possíveis. Então, se admite também que se prove esse trabalho, até mesmo pela confissão do empregador, ele pode chegar na audiência e dizer, de fato, eu contratei, eu pagava salário fixo, ele trabalhava para mim durante anos ou meses que sejam. E nem assim... Quer dizer, isso já é uma confissão... E não resolve. E não resolve. Quer dizer, para nós, na Justiça do Trabalho, sim. Sim, mas para o INSS? Não, porque, como eu disse, a legislação foi elaborada partindo do pressuposto que todos têm algo documentado a respeito do seu trabalho. Não é? Isso ganha contornos de uma certa dramaticidade, digamos assim, até mesmo quando a gente fala de não empregados. Então, aquele trabalhador autônomo, como era antigamente chamado, hoje chamado de contribuinte individual. Então, pegamos, por exemplo, um taxista. Ele tinha que ter guardado os carnês da vida inteira dele. Se por acaso aconteceu uma enchente na casa dele, um incêndio, se extraviar algum desses carnês, aquele tempo é perdido. Quer dizer, ele pagou religiosamente as contribuições dele, não é? Só que o sistema não tem isso armazenado. Quer dizer, só recentemente que foi criado um sistema informatizado disso. Então, ele pega tudo que é de 95 para cá, de contribuições, mas se ele fez uma contribuição lá, um carnê do ano de 82, ele perdeu, ele não tem como recuperar isso. Quer dizer, é uma situação que é de desproteção social. Né? Então, quer dizer, visto pelo ponto de vista do empregado, nós temos a contradição. Para ser considerado empregado, a legislação brasileira diz que é necessário apenas que ele tenha prestado serviço ao empregador, uma certa habitualidade, com pessoalidade e mediante uma remuneração. Para resolver esse impasse, nós precisamos de uma outra lei? Aí que está. O projeto de lei poderia poderia diminuir essa contradição? Sim, poderia eliminar essa contradição. Bastaria que a legislação previdenciária adotasse os mesmos critérios que a legislação trabalhista. Certo. Não é? Ainda mais que, se nós formos analisar pelo ponto de vista dos princípios, talvez nem precisássemos de uma outra lei. O problema é que a legislação previdenciária me parece estar divorciada dos princípios. E a legislação trabalhista não. E o judiciário não pode fazer nada a respeito? Então, a jurisprudência digamos que o judiciário trabalhista, teria que, digamos assim, impor ao INSS que reconhecesse a decisão do juiz do trabalho para que contasse o tempo. Existe jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que não há cabimento
nesse tipo de atitude. Não há possibilidade da Justiça do Trabalho impor ao INSS o reconhecimento do tempo. A Justiça Federal, que é o órgão competente para dirimir a questão entre o indivíduo e o INSS, tem decisões ora favoráveis e ora desfavoráveis. Alguns se pautando nos princípios e até mesmo na ideia de que a Justiça do Trabalho, tendo reconhecido a relação de emprego, é o suficiente, né, reconhecem o tempo. Outras decisões se pautam na lei friamente e negam o direito. Não parece ao senhor assim extremamente contraditório até que a Receita Federal do Brasil ela execute, que ela cobre na própria ação trabalhista contribuições referentes ao período de trabalho reconhecido pela Justiça do Trabalho e ainda assim a Previdência não considere tal tempo por conta do que dispõe a Lei de Benefícios? Pois é mais uma grave contradição. Porque hoje, não é? Toda e qualquer ação trabalhista onde se reconhece uma relação de emprego, a Receita Federal vai cobrar as contribuições relativas àquele período que a Justiça do Trabalho reconheceu, sem fazer qualquer crítica, sem fazer qualquer senão, sem fazer qualquer objeção a como se basearam os juízes para decidir se havia ou não relação de emprego. Se foi confissão do empregador, se foi a revelia, se foi por prova documental ou testemunhal, a Receita Federal vai cobrar. Só que aí do outro lado da moeda, o INSS permanece, né, com base na Lei 8.213, né, negando, apesar de cobrar as contribuições. Bem, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, 1 minuto só.